tarde a todos, boa tarde à mesa. Eu agradeço muito vocês terem aceitado, né, este convite. Então, agradeço ao professor Rui, ao professor Alex, ao professor José Vicente, ao professor Rubem, por estarem aqui conosco para debatermos esse assunto tão interessante que é o futuro pós-pandemia. E eu gostaria também de cumprimentar todos que estão assistindo, sejam bem-vindos. Nós pediríamos que vocês desligassem o microfone, que esse microfone fosse depois ligado no período em que vocês poderão fazer perguntas no final do debate. E, então, muito obrigada por estarem assistindo, e no final do vídeo nós, então, abriremos para perguntas. Então, essa mesa, ela é promovida pela SPPC, com apoio do ILEA, da URGS, e ela tem por objetivo, né, debater um pouco o futuro, já que nós estamos, né, há 2 meses confinados em casa, e nós estamos, então, assim, querendo falar sobre o futuro, né, que com certeza os nossos debatedores abordarão aspectos bastante interessantes, porque o mundo não será o mesmo, né? Nós estamos há 4 meses, quase 5 meses, desde que começou esse vírus, em 31 de janeiro, em Wuhan, na China. Desde então, nós estamos, então, atravessando um momento bastante difícil, né? Mas um momento também que nós podemos crescer com esse momento, em termos de reflexão, em termos de autoconversa, e também a questão da ciência. Eu acho que nesse momento a ciência mostrou para a sociedade o quanto ela é importante, né? Que sem ela não há como enfrentar o futuro, né? Que ela é muito importante. Então tem que haver, né, eu acho que um investimento grande da ciência, porque a ciência não é gasto, porque ela constrói o futuro. Então, eu acho que sobre esse ponto a sociedade poderá entender melhor, né, o papel da ciência e por que nós, né, trabalhamos arduamente. Eu acho que cientistas, de um modo geral, trabalham no coletivo, nós trabalhamos coletivamente, né, e cada vez mais a ciência é coletiva. Eu acho que todas as áreas, né, elas estão olhando para o coletivo, até porque, né, tanto na área da medicina, da ciência, de um modo geral, em todas as áreas, das engenharias. Por quê? Porque sem o coletivo fica muito mais difícil de avançar e de crescer. Eu acho que o mundo, né, o mundo é interdisciplinar, a vida é interdisciplinar, então é importante que nós trabalhemos também juntos em diferentes áreas. E essa mesa, ela tem esse objetivo, nós temos professores de diferentes áreas, cientistas de diferentes áreas, para debatermos, então, o que será depois do coronavírus. Quais são os seus desafios e quais são, né, a questão também de perspectivas, porque eu acho que é muito importante que nós tenhamos perspectivas e que nós podemos, então, planejar essas perspectivas. Então, nesta mesa, nós temos o professor Rui Oppermann, que é o reitor da URGS, nosso reitor. Temos o professor Rubem, que é professor do PPG, professor titular do PPG Antropologia Social da URGS também, o professor José Vicente, que é do PPG da Sociologia, e o professor Carlos Alexandre Neto, que é do PPG de Bioquímica e Neurociência, e também conselheiro da SBPC. Então, depois eu vou apresentar cada um de vocês especificamente, mas, então, nós vamos começar esse debate, primeiro com o professor Carlos Alexandre Neto, que vai falar sobre um lugar para a nova ciência. O professor Carlos Alexandre Neto é professor titular de Bioquímica, e ele é professor titular também do PPG Bioquímica e Neurociência, é membro titular da Academia Brasileira de Ciência e é conselheiro da SBPC. Então, eu passo a palavra ao professor Carlos Alexandre Neto. Boa tarde a todos, boa tarde, Ângela. Quero agradecer a SBPC e o ILEA pelo convite para participar dessa atividade. Quero saudar de maneira muito especial o nosso reitor Rui Oppermann, saudar também o professor Rubem, que compartilha conosco essa mesa, o professor Zé Vicente. Então, vamos conversar sobre ciência pós-coronavírus. Na realidade, nós podemos começar falando da ciência que está sendo feita agora, na vigência, não é? Da pandemia. A pandemia, ela mudou a vida de todo o planeta, né?
confinou grande parte das pessoas, né, nas suas casas, fez aí uma revolução na forma de organizar a vida e mudou também a ciência. Né? Por que eu digo que mudou a ciência? Porque o que nós vemos hoje é um esforço enorme da comunidade científica mundial no sentido de travar aí um combate contra o coronavírus. Existe uma concepção de que a pandemia só será vencida com ciência. Né? Só para vocês terem uma ideia, desde janeiro até agora, que são 4 meses, né, já foram publicados mais de 11 mil artigos sobre a Covid-19, a doença causada pelo coronavírus. Né? Gente, isso é uma coisa impressionante. Nós temos aqui, então, uma grande parte, talvez até a maior parte, dos cientistas das áreas biomédicas trabalhando com essa doença e com o vírus. Só sobre as ações do vírus nós temos mais de 4 mil trabalhos. O que chama atenção, além desse volume enorme de publicações? É que a ciência agora ela está sendo feita de maneira verdadeiramente solidária e colaborativa. Né? Por que eu digo solidária? As pessoas, os cientistas, estão divulgando os seus resultados mesmo antes deles serem publicados nas revistas. As revistas, por sua parte, elas estão abrindo os conteúdos sobre coronavírus para todo o mundo. Qualquer pessoa pode entrar no site da revista, de uma revista mesmo especializada, que exige às vezes assinatura, uma assinatura cara. Se o artigo é sobre coronavírus, ele vai ter lá, num espaço aberto sobre coronavírus, ele vai poder ter acesso àquela informação. Por que será que está sendo... Por que as pessoas e as revistas, os cientistas, os divulgadores estão agindo dessa maneira? Porque todos sabem que ninguém estará seguro até que todos estejam seguros, até que nós conheçamos o vírus e até que haja maneiras eficazes de combater o vírus ou de prevenir a doença, no caso, a vacina. Então, estão todos colaborando da maneira possível para entender melhor essa doença, a infectividade desse vírus, entender como ele ataca o pulmão, o coração, o cérebro e assim por diante. Né? Lembrando que a ciência nem sempre foi assim. Se vocês pensarem um pouco, tentarem buscar na memória, quando houve a AIDS, quando surgiu a AIDS, havia claramente uma disputa entre laboratórios americanos e europeus para ver quem chegava mais rápido no vírus. Não é? O prêmio Nobel chegou a ser compartilhado entre pesquisadores que trabalharam no mesmo tema, mas nunca colaboraram entre si. Eu tenho certeza que se houver uma grande descoberta em relação ao coronavírus, ela será a partir de uma colaboração intensa entre laboratórios de pesquisa ao redor do globo. Existe hoje também um esforço muito grande de financiamento à pesquisa pela União Europeia para o combate à pandemia. Talvez vocês tenham visto isso na mídia. Em 4 de maio se lançou uma iniciativa global de resposta ao coronavírus pela União Europeia. Reuniu até agora doações de 42 países, 14 organizações internacionais e doações pessoais também. E eles chegaram ao montante, até esse momento, de 7,4 bilhões de euros. Gente, vamos combinar que esse é um valor enorme, né, de recursos a serem investidos em laboratórios, em projetos de pesquisa, para desvendar o coronavírus, desenvolver a vacina e os tratamentos. Não é? Essa iniciativa vai até o dia 23 de maio, ou seja, nós podemos ter, ao final, mais recursos ainda do que isso. E em 9 de junho está marcado pela União Europeia que vai haver um networking, não é? Estabelecimento de uma rede de pesquisa e inovação para definir ações concretas, ou seja, quais projetos poderão ser apresentados e quais serão, evidentemente, financiados para combater e para conhecer o coronavírus.
Bom, fiz esse panorama inicialmente global, não é? Vamos ver como é que está a situação da ciência no Brasil, começando pelos cientistas dedicados, de alguma maneira, ao combate ao coronavírus, não é? O Brasil, ele tem uma rede bastante interessante de pesquisadores que foi criada quando houve a emergência da epidemia do Zika vírus, não é? Vocês lembram que a epidemia começou pelo Nordeste, depois acabou se espalhando pelo país, chamou muita atenção a questão da microcefalia, e foram grupos brasileiros, de pesquisadores brasileiros, em associação internacional, alguns deles, que demonstraram qual era a ligação entre a infecção da mãe pelo Zika e a microcefalia, chegaram a demonstrar alguma coisa de mecanismo também. Essa rede criada, né, para o estudo do Zika vírus acabou financiando o estabelecimento de laboratórios no país, grandes laboratórios, e são esses laboratórios hoje que estão trabalhando com o coronavírus. Né? Então, a questão uma parte importante dos próprios exames, da produção de kits que está sendo feita, de diagnóstico, está sendo feita na Fiocruz, o estudo do tratamento com o plasma daqueles pacientes que que se curaram da infecção, que está sendo feito também lá no UFRJ, num laboratório patrocinado pelo Zika, inicialmente, são exemplos, não é, de como a ciência brasileira tem pesquisadores capazes, não é, de trabalhar e produzir resultados que serão úteis, que são úteis, não apenas cientificamente, para avançar o conhecimento, mas também para o uso, não é, específico da população. Por outro lado, apesar de haver esses laboratórios, nós não temos no Brasil muitos laboratórios com nível de segurança NB3, que é o necessário para trabalhar com vírus tão infeccioso como é o coronavírus. Né? Nós temos aí 5, 6 laboratórios muito bem instalados, talvez um pouco mais, mas nós não temos, por exemplo, um laboratório por estado, o que significa que agora, durante a pandemia, talvez em algumas regiões do país, os exames têm que ser mandados para outros espaços para ser feito o próprio diagnóstico, ou seja, atrasando muito o conhecimento dos casos. Isso só para dar um exemplo, não é? Então, nós temos no Brasil capacidade instalada, ou seja, cientistas, pesquisadores que podem contribuir, mas falta, sem dúvida nenhuma, espaço, faltam laboratórios que sejam capazes de trabalhar com o vírus. Né? No contexto do financiamento, a ciência e tecnologia, é difícil expressar, não é, a minha posição de uma maneira menos intensa, de dizer que hoje o financiamento da ciência e tecnologia no Brasil ele é patético, não é? O Brasil vem diminuindo, né, o investimento, melhor dizendo, em ciência e tecnologia e inovação no Brasil vem diminuindo ao longo dos anos, não é? Do ano passado para cá, está sinalizado um corte de 40% do orçamento, a ciência, tecnologia e inovação, o que significa que nós teremos até o final do ano um nível de investimento que vai ser igual ao que se investiu em 2011 ou 2012. Não apenas recursos para a pesquisa, como bolsas, não é? Todos aqui, eu acho que a maioria das pessoas que nos ouvem são ligadas à universidade, sabem do grande trauma, né, causado pela CAPES no início do ano agora, com toda essa questão da realocação, da reorganização da forma de distribuição de bolsas. Na realidade, houve um corte de bolsas que a CAPES prefere não assumir, mas muitos cursos perderam bolsas e eu, particularmente, conheço muito poucos cursos que tiveram um aumento no número de suas cotas de bolsa, então houve sim perda de bolsas. Muitas delas parecem ter sido alocadas aos editais recentes, né? É importante reconhecer que há um edital do CNPq, há um edital da CAPES e há editais das fundações de amparo à pesquisa nos estados para o combate ao coronavírus, para o estudo, né? Estudos do coronavírus, mas isso parece que essas bolsas e esses recursos foram tirados de
alocações anteriores, então foram remanejados. Não é dinheiro novo que está sendo posto aí, e as bolsas realmente diminuíram, né? A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Academia Brasileira de Ciências, Andifes e uma série de outras associações, não é, tem feito movimentos em relação à recomposição do orçamento de ciência, tecnologia e inovação. Nunca é demais lembrar, não é, de que no ano passado, com a grande crise que houve de financiamento do CNPq, foi um movimento liderado pela SBPC e pela Academia Brasileira de Ciências que conseguiu, lá em setembro, o complemento de orçamento ao CNPq para que os bolsistas pudessem receber até o final do ano, né? Foi um grande esforço político, não é? Houve uma sensibilização do parlamento, e eu espero que aquela sensibilização que houve naquele momento possa agora também, quando toda a sociedade reconhece que é preciso ciência para vencer o coronavírus, que nós possamos ter também, nesse ano, algum tipo de reforço orçamentário. É claro que o momento atual não é um momento adequado para isso no início. Nós precisamos agora fazer com que as pessoas sobrevivam à pandemia, né? Nós precisamos que o Brasil passe essa fase e possa voltar a funcionar. Isso vai depender das formas adequadas, das quais eu não vou comentar aqui por questão de tempo, não é? Para tentar diminuir o contágio e a infectividade. Voltando ao título da palestra, né? Qual é o lugar da ciência no futuro agora pós-coronavírus? Dei aquele panorama global de grandes associações, muito investimento à pesquisa. Falei da situação atual no Brasil hoje, que é um investimento que está diminuindo. Qual será o lugar futuro da ciência no Brasil? O lugar que eu gostaria, eu acho que é o mesmo que todos gostariam, não é? Uma ciência que fosse bem financiada, um estímulo aos estudantes de pós-graduação, um estímulo a que as empresas pudessem participar mais ativamente do progresso científico do país, como acontece em tantos outros países, não é? Mas isso é o que eu gostaria. Será que nós vamos conseguir conquistar esse lugar? Eu preciso ser muito sincero com vocês, eu sou muito cético em relação a isso, porque o governo do Brasil não dá nenhuma indicação de que isso possa ser possível. E por que eu digo isso? Porque não existe coordenação de esforços na maneira do Brasil conduzir os seus assuntos atualmente. Não existe coordenação nem para conduzir, não é, o enfrentamento à pandemia, e eu acho que vai ser muito difícil conseguirmos conquistar uma coordenação em relação ao esforço científico, o esforço do apoio à ciência, porque isso envolve uma visão de futuro, envolve um planejamento, envolve investimentos de longo prazo, e eu não vejo isso acontecendo no país, né? Para encerrar, eu gostaria de dizer duas coisas que a gente tem visto agora nesse enfrentamento, mais especialmente, né, da pandemia. Primeiro, que a ciência salva vidas, né? O investimento em ciência, tecnologia e inovação é a única coisa capaz de salvar as vidas, e isso nós temos visto, como foi na Europa, como está sendo nos Estados Unidos, como está sendo no Brasil, como foi na China também, não é? Não é só a ciência dos trabalhos publicados, mas é a ciência que gera tecnologia e inovação e que permite, por exemplo, construir os respiradores, né? E, por outro lado, também a ciência constrói soberania, né? Nós hoje vivemos essa quase calamidade em termos de saúde pública com a pandemia, não é? Felizmente, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma situação que está bem controlada, diferentemente de vários outros estados do país, mas nós temos, como país, uma dependência enorme, não é, de outros países. Nós precisamos importar respiradores, todos acompanharam na mídia a luta internacional, né, global pelos respiradores. Será que o Brasil não teria capacidade, não tem capacidade de construir respiradores, as suas indústrias não tem? Claro que tem,
Né? E nós importamos máscaras, gente. Máscaras que vêm, a maioria delas da China, mas poderiam vir de qualquer outro lugar. Puxa vida, será que a nossa indústria não tem condição de fazer máscara e vender a um preço justo aqui? Né? Eu acho que o que nós precisamos é reverter essa situação para o futuro. Não pode mais o Brasil continuar só exportando grãos e minérios e ficar comprando tudo que tem valor agregado. Isso também é pensar um novo lugar para a ciência, ter uma perspectiva de avanço científico e tecnológico para o país. Com isso, eu encerro a minha participação, falei demais, desculpem pelo avanço no tempo, muito obrigado. Muito obrigada, Alex, foi excelente a tua fala. Então, agora eu gostaria, vou deixar as perguntas para o final, eu gostaria de passar a palavra ao professor Rubem Oliva, que o professor Rubem, ele é professor titular do PPG Antropologia Social, ele é membro titular da Academia Brasileira de Ciências e atualmente diretor da Academia Brasileira de Ciências aqui no Rio Grande do Sul. Bom, então eu passo a palavra ao professor Rubem, cujo título da fala do professor Rubem é O que nos espera no final do túnel? Obrigado. Eu vou ter que falar telegraficamente, porque eu tenho pouco tempo, e eu vou avisar que eu gostaria de ser mais otimista do que eu acho que eu vou conseguir ser. Então, o que nos espera no final do túnel? A primeira coisa que nos espera é um luto, porque é uma quantidade muito grande de pessoas morrendo. Mais cedo ou mais tarde vai ter pessoas perto de nós, e esse luto só vai poder ser elaborado individualmente ou em famílias, mas sem nunca o apoio dos nossos dirigentes. Então, ele vai ser um luto complicado. A segunda coisa que ninguém sabe dizer, mas também está no horizonte, é a possibilidade de, passada a fase aguda, nós tenhamos uma segunda onda do vírus, que seria realmente algo muito assustador, principalmente se já tivesse sido levantado a quarentena. Isso é assustador porque a gente sabe que o nosso sistema de saúde público está despreparado para lidar com pandemias, e faltam leitos e faltam condições de assistir, apesar do esforço do pessoal que trabalha com isso. A outra coisa que está no horizonte é que nós vamos passar por uma profunda crise econômica. Nós vamos ter uma recessão, isso vai significar falências de empresas pequenas e empresas grandes, isso vai significar desemprego, queda de renda e possivelmente aumento da miséria e talvez até aumento da fome. A outra coisa que vai estar em jogo quando terminar a crise é a questão da exclusão digital. Quem tem e quem não tem acesso aos meios digitais, quem tem acesso à internet, quem tem computador, quem pode usar isso, quem não pode usar isso. Já que eu estou falando em tecnologias remotas, eu acho que a gente vai ter que fazer uma avaliação dos lados positivos e negativos da tecnologia remota. Por um lado, todos nós estamos encantados que há uma série de coisas que podem ser feitas dessa maneira que nós não fazíamos. Esse próprio webinário é um exemplo, e nós podemos ter um alcance muito grande, não só restrito às nossas universidades, às nossas cidades, mas ao país todo, a quem entende a nossa língua. Nós podemos fazer reuniões, nós podemos ter defesas de tese, nós podemos fazer ginástica, consultas médicas, psicoterapias, podemos manter relacionamentos afetivos, etc. E possivelmente isso também terá um impacto no ensino à distância. Por um lado, vai fazer com que as universidades que visam lucro tendam a forçar o aumento do ensino à distância, diminuindo a presença de professores, diminuindo os salários. Mas, por outro lado, a gente pode dizer que talvez a gente tenha a condição de assistir palestras de grandes nomes também à distância. Então, não é algo de jogar fora. Boa parte das universidades no exterior simplesmente migraram do ensino presencial ao ensino à distância.
Para nós isso é mais complicado, porque nós temos vários alunos que simplesmente não têm recursos para poder fazer isso, e nós também não estávamos preparados. Mas isso é algo que está no horizonte. Junto com isso, nós temos a questão do trabalho remoto. De novo, há coisas positivas, pessoas podem ficar em casa, eles vão ter menos tempo de deslocamento, isso vai tornar o trânsito mais fluido, mas isso certamente vai significar o aumento de número de horas trabalhadas. As pessoas vão estar trabalhando em casa e vão tender a trabalhar mais, e vai haver cada vez mais uma indistinção entre casa e trabalho. E eu diria que quando se fala em homework, provavelmente vai ser mais work do que home, né? E nós podemos nos perguntar assim, antigamente quando surgiu na televisão, tinha estudos mostrando quantas horas as pessoas passavam na frente da televisão, que ninguém conversava mais, que as crianças ficavam viciadas. Depois veio o e-mail, todos nós sabemos que a gente dedica um número grande de tempo respondendo os e-mails, o WhatsApp, os tweets, Instagram, e agora nós teremos também um número maior de horas dedicadas a estar trabalhando na frente de um computador, e o fato de a gente estar em casa não significa que a gente está tendo uma vida familiar, mas vai sim criar mais pessoas dentro de casa, mas de alguma maneira isolada. Provavelmente também vai acentuar uma tendência que já existe, que é uma geração de crianças que são criadas na frente de telas. Crianças que a gente sabe que em vez de dar chupeta, se dá uma tela, eles ficam entretidos e os pais podem fazer outras coisas. É possível que isso vá aumentar. Junto com a tecnologia, a gente também pode imaginar que vai haver o mercado e o Estado vai ter acesso e controle cada vez maior sobre dados pessoais. Quer dizer, as grandes empresas têm interesse em saber qual é o nosso comportamento, eles monitoram isso, e o Estado também, de alguma maneira, também trata de fazer isso. Houve uma decisão judicial a respeito de se o IBGE podia ter acesso aos nossos dados, não podia, mas o fato é que há um acesso cada vez maior do mercado e do Estado sobre isso. Uma outra consequência, eu gostaria de ser otimista, mas eu não vejo com muita dificuldade na atual conjuntura, quer dizer, dada a atual conjuntura do Brasil, a situação é essa, é que vai haver um aumento da desigualdade social. O Brasil já é um dos países mais desiguais do mundo. De alguma maneira, o Brasil é um país viciado em desigualdade, a desigualdade é naturalizada, através de várias coisas, da estrutura de impostos, de salários, etc. E provavelmente a tendência vai ser aumentar essa desigualdade, principalmente com a recessão, com o desemprego. Isso vai ter um efeito muito grande na saúde e na educação. A outra questão que se coloca de uma maneira muito forte é quais são as perspectivas de isso mudar. A gente poderia imaginar que em épocas de crise houvesse um aumento de solidariedade, que as pessoas fossem mais gregárias, menos individualistas, etc. Sempre em guerra, sempre em crises, há exemplos muito edificantes que isso acontece. Mas, a não ser que houvesse uma liderança, a não ser que houvesse um projeto que tentasse mudar o Brasil em várias esferas, provavelmente, passado um certo tempo, as pessoas vão pensar nas suas coisas. Farinha pouco, o pirão é meu. Então, muito difícil ver isso mudando a curto prazo. Para que isso pudesse mudar, precisaria ter um grande projeto nacional em torno do qual houvesse um consenso, em torno do qual houvesse um governo que tivesse comprometido e que conseguisse empolgar a população em relação a isso. É muito difícil fazer previsões, né? Muitas das previsões são feitas, acabam não acontecendo. Então tem várias coisas que se falam atualmente, se falam em impeachment, mas ao mesmo tempo também se fala que não, que as coisas só vão mudar nas próximas eleições. Se fala a possibilidade de ter convulsões sociais, quebra-quebras, assaltos a supermercados, saques,
se repete algo como aconteceu em junho de 2013, tudo isso é possível também não aconteça. Essas coisas têm a ver com uma quantidade muito grande de fatores e são, de alguma maneira, muito, muito conjunturais. Bom, dito isso, a gente poderia dizer, bom, até que ponto a gente poderia migrar para uma nova sociedade? Haveria algo diferente ou nós vamos ter a velha normalidade? Bom, não é que não haja várias coisas que poderiam ser mudadas. Uma delas é questionar se nós realmente precisamos ter um nível de consumo como nós temos. Está constantemente trocando coisas que estão funcionando, jogando coisas fora. Haveria a possibilidade de que isso não acontecesse. Poderíamos pensar também no meio ambiente, até que ponto poderia haver uma mudança em relação ao meio ambiente, se privilegiar menos combustíveis como petróleo, carvão, etc., e pensar em energias alternativas, como energia eólica, substituir carros a gasolina por carros elétricos, etc. De novo, isso estaria na dependência de custos muito altos dos combustíveis que são usados hoje em dia, e, de novo, um governo que se empenhasse em modificar isso, que não está ocorrendo. A outra coisa que está presente é que o fato que, em situações de dificuldade econômica, o ritmo de vida se modifica, as pessoas estão muitas vezes freneticamente tentando conseguir sobreviver e usam todos os recursos que eles podem para fazer isso. Então, resumindo, eu não vejo o futuro mudando totalmente coisas que existem, ao contrário, eu vejo algumas das tendências nefastas da nossa sociedade se acentuando, mas eu também não excluo, se houver um projeto político bem articulado, que essas coisas possam ser modificadas. Muito obrigado. Então, muito obrigada, Rubem. Muito boa fala. Então, agora eu faço a palavra ao professor José Vicente. José Vicente Tavares. O professor José Vicente Tavares, ele é professor titular do PPG da Sociologia e ele é atualmente diretor do ILEA, né, que é o Instituto Latino de Estudos Avançados. E a fala do professor José Vicente intitula-se A Nova Normalidade por uma Reciprocidade Solidária. Então, passo a palavra ao José Vicente. Está sem microfone, Zé. Agora deu. Então, muito obrigado, professora Ângela, obrigado, SPBC, obrigado por estar aqui com meus amigos professores e poder falar para várias pessoas. O que me parece importante é tentar ver como questões da sociedade foram mais do que reveladas nessa conjuntura. Primeiro, eu acho que os colegas falaram, o próprio SUSP, que, com todas as carências, com todo o sucateamento que houve no período recente, ele é um dos maiores sistemas de proteção de saúde do mundo, né? E com todos os problemas, ele está respondendo, em maior ou menor grau, dependendo dos lugares. Por outro lado, ficou muito evidente aquilo que já todos sabemos, que é a desigualdade social, que é a exclusão, onde ficava um pouco claro que ficar confinado em um bairro ou no outro, sobretudo nos bairros populares, era quase impossível, era quase não realizável, né? Ou seja, apareceu muito claramente que vivemos em cidades partidas. E isto, de modo muito cruel, começou a aparecer nos próprios noticiários. Evidentemente que a questão da economia aparece, principalmente do emprego informal. De repente, a partir de um projeto de lei do Congresso,
mais de 50 milhões, mais de pessoas, se habilitaram a receber um auxílio emergencial por 3 meses. Né? Essas pessoas, de algum modo, estavam invisíveis à sociedade. Né? Essas pessoas eram chamadas por alguns de empreendedores. Nós vemos, na realidade, que são trabalhadores precários a partir das próprias mudanças do mercado de trabalho nos últimos anos. E aí aparece uma crise humanitária que nunca tínhamos visto no Brasil, de fome, de sepultamentos, aquilo que o professor Rubem falava da impossibilidade do luto. Né? Então, todas essas dimensões da sociedade se foram revelando. Mas, evidentemente, que outras dimensões apareceram. Apareceu muito claro aí a importância da gestão pública, seja pelo bem, seja a gestão pública pela exaltação da morte. Né? Então, nós vimos alguns gestores que conseguiram muito bem articular os seus fatores, criar aqueles comitês trazendo professores e pesquisadores das universidades, dos institutos de pesquisa. Outros, nem tanto. Claramente, falta aí algo que a gente viu em alguns países europeus, principalmente, a figura do estadista, né? Aquele que se preocupa com todos e com cada um daqueles dos seus governados. Isso certamente falta nesse país em muitos casos. E acho que aquilo já foi falado, a importância da universidade, desse conhecimento produzido pela universidade. E eu acho que é interessante ressaltar a importância das ciências humanas, que a políticas atuais que muito desmerece, não só as ciências humanas, as ciências básicas em geral, né? Mas as ciências humanas em particular. Então, se percebeu que, bom, pesquisa na área da psicologia, pesquisa na área da sociologia, nosso grupo sobre estudos da violência, pesquisa na área do próprio manejo de recursos escassos, questão da mobilidade urbana, ficou muito evidente que há uma questão de gestão pública que precisa ser bem melhor tratada nesse país. Várias universidades, inclusive a URI, cursos nessa área, eu acho que isso é muito importante. Na área de saúde mental, é muito importante, porque eu acho que, de repente, se universalizou a questão de que a saúde mental é algo fundamental para a própria expansão da cidadania. E o quanto nós temos dificuldades de ter serviços coletivos de saúde mental, o quanto nós temos dificuldade de trabalhar com essas questões. E eu acho que, de algum modo, se há uma crise, como diziam os gregos, a crise sempre traz oportunidades. Né? Eu percebo uma série de revelações e oportunidades interessantes que coexistem com aquelas que eu mencionei antes. Primeiro, a própria importância do SUS, né? Segundo, a questão da importância das universidades públicas, da sua capacidade de dar respostas ou acompanhar as crises, desde produção de equipamentos, que, é claro, ficou evidente que falta uma política industrial no país, algo tão complicado de produzir como uma máscara e que se tem que importar lá da Ásia, né? E outras questões que aparecem, há uma falta de uma produção industrial, um país que vai cada vez mais virando um país de produção de bens agropecuários e minérios. Né? Ora, mas por aí se vê também que houve uma série de ações de solidariedade. A primeira delas, até mesmo em algumas favelas, bairros populares de difícil situação, em que, se for, ocorreu em Parisópolis, em São Paulo, ocorreu no Rio de Janeiro, aqui também, por associações de moradores da Vila Cruzeiro, Vila Santana e outros, os próprios moradores se auto-organizando, tanto em termos de cuidar, né, de ajudar a desinfetar as casas, como pediu o pessoal usar máscaras, pediu o difícil distanciamento social nessas áreas, como também a questão de uma nova solidariedade que apareceu. De repente, isso começou a aparecer no noticiário, aquilo que é muito comum na cultura norte-americana, né, das pessoas doarem, as pessoas mais ricas, empresas doarem para universidades, para laboratórios de pesquisa,
Isso começou a ocorrer no Brasil, na área de, até mesmo, empresas montando hospitais, ajudando a distribuir equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde, ajudando a distribuir máscaras e álcool, gel, etc., para a população. Então, essa nova dimensão, que no Brasil certamente não existia, muito precário isso, talvez seja algo que possa um dia continuar e reverter para a sociedade de um modo mais pleno. Sabemos que a universidade tem dificuldades de conseguir recursos de empresa. Fundação de Apoio da URG, 95% dos recursos vem de empresas estatais, né? Por outro lado, os sindicatos, seja sindicatos de professores, seja como a Durgs e outros, seja outros sindicatos, também se envolveram com questões de solidariedade, distribuindo produtos, ajudando laboratórios, etc. Então, veja, eu acho que isso talvez mostre que aquela ideologia de ganhadores e perdedores, que foi muito comum nos últimos 30 anos no mundo, ela começa a ser fissurada por essa outra questão de que talvez nós tenhamos que pensar em outros modos de relacionamento. E aí aparece uma questão que esse confinamento social levou a novas rotinas. Infelizmente, uma das questões que tem aparecido, não só no Brasil, no mundo, no México, na Espanha, em outros lugares, são denúncias de violência doméstica, seja violência de homens contra mulheres, seja violência de homens e mulheres contra crianças e contra idosos. De repente, a gente percebeu que a família também pode ter componentes autoritários e de poder e de negação do outro. Eu acho que isso nos mostra a importância de percebermos que é preciso um cuidado de si, nesse momento que estamos bastante isolados, quanta introspecção não se faz, caminhos pelo inconsciente, mas também se descobre que, mesmo confinados, nós dependemos do outro para cuidarmos de nós mesmos. O cuidar de si, o cuidar de outros são relações recíprocas. E talvez essas relações recíprocas, certamente não apenas nos grupos familiares, mas também no mundo do trabalho, né? Será que este home office, esse trabalho em casa, ele vai substituir relações de poder ou não? Então, eu vejo aí que é toda uma redescoberta da vida cotidiana que talvez nos leve a outros modos de comportamento. Por outro lado, isso passa também, um dia depois, será como organizar o trabalho e a educação. O que faremos com as salas de aula? O que faremos com os restaurantes aquilo? O que faremos com os cinemas? Na área da saúde, como serão as consultas em laboratórios, hospitais, ou as consultas privadas no mundo da psicoterapia, ou no próprio mundo da odontologia, né? Como nós vamos nos comportar nesses espaços públicos? E, outro lado, outros cenários, todos são cenários que coexistem, é impossível dizer qual vai prevalecer, certamente todos vão prevalecer em distintos momentos e graus, que é a possibilidade de um retraimento a grupos primários, no sentido de, anúncios imobiliários dizendo agora vai haver uma procura por bairros privados, por condomínios fechados, um apelo à segurança privada, né? Então, de repente, a gente vê que há cenários que, se por um lado são extremamente catastróficos, que podem levar a um pandemônio, mas, por outro lado, é preciso perceber fissuras, é preciso perceber que há outras forças, que eu vou chamar forças pela construção da solidariedade, que podem vir a prevalecer. Isso tudo vai depender, certamente, de uma ação de todos nós, no sentido de recuperar as nossas relações sociais. O distanciamento social significou também um incremento das relações sociais virtuais. E talvez essa seja uma esperança. O quanto isso ocorrerá ou não vai depender de muitos fatores, evidentemente, mas é preciso perceber que talvez essa cultura do ganhadores e perdedores, essa cultura do individualismo exacerbado, ela possa ser contrarrestada por essas pequenas ainda
dimensões, lutas que são minúsculas em termos de construção de relações de reciprocidade, de construção de relações de respeito mútuo, seja no mundo dos afetos, seja no mundo das relações de trabalho, seja no mundo da própria economia. Talvez não só essas práticas solidárias de empresas possam ser modificadas, talvez possa emergir um novo cooperativismo que seja realmente fiel aos seus princípios, talvez seja possível pensar em outras práticas no nível da política que possam levar à solidariedade, a uma superação dos individualismos e a uma maior participação social na vida de todos, ou seja, percebendo que eu e o outro, que cada um e todos estamos unidos na tentativa, quiçá, de pensar aquilo que se pensou muito em Porto Alegre, nos fóruns sociais mundiais, de pensar um outro mundo social, que um outro mundo é possível, pensar que um outro social será possível. Certamente são forças que estão em competição umas com as outras, mas vai depender muito de nós, quiçá dos universitários, quiçá da intelectualidade, de produzir uma nova cultura política e social para o Brasil, e por aí talvez nós possamos caminhar melhor para um futuro que será melhor para todos. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, José Vicente, pela excelente fala. E agora, então, eu passo a palavra ao professor Rui Oppermann. O professor Rui Oppermann é professor titular da odontologia, né? Ele é também nosso reitor, então, reitor da URGS, e eu passo a palavra, então, ao reitor Rui, cujo título da sua fala é Crise e Oportunidade. O que estamos aprendendo com a pandemia? Então, passo a palavra ao reitor Rui. Muito bem, muito obrigado, professora Ângela. Eu quero inicialmente cumprimentá-la, cumprimentar também o professor Enio e a SBPC em particular, pela iniciativa que, junto com o nosso ILEA, está fazendo desse webinar, como também aproveitar a oportunidade para cumprimentar a grande atividade no Marcha pela Ciência, Marcha Virtual pela Ciência, um sucesso tremendo local e também nacionalmente. Acho que é muito importante. Nós estamos aprendendo, inclusive, a fazer marchas virtuais. Eu nunca imaginei que a gente faria isso, mas o que me impressiona numa marcha virtual é a capacidade de capilarização da marcha, porque ela não termina quando termina, ela continua, já que as pessoas ficam reproduzindo e reenviando todos os vídeos, todos os comentários, artigos, né, por um tempo muito maior do que aquele do dia em que a marcha propriamente aconteceu. Quero também cumprimentar o querido amigo professor Carlos Alexandre Neto, ex-reitor, de quem eu tive o grande prazer de ser vice-reitor, José Vicente, nosso presidente do ILEA, e que, mais uma vez, José Vicente, te cumprimento pela atividade permanente do ILEA, especialmente nessa hora que nós precisamos muito da reflexão e do pensamento que o ILEA tem irradiado para a nossa comunidade. E ao professor Rubem Oliver, todo o meu respeito, toda a minha admiração, dizer que compartilhar de um webinar com o senhor é uma grande honra para mim e agradecer toda a mensagem que o senhor deu aí, que para nós foi fundamental, foi importante nós termos lhe assistido. Eu vou, talvez por exatamente ser o reitor, colocar a temática numa perspectiva mais, eu chamaria de chão de fábrica, porque é exatamente por aí que nós estamos preocupados, né, com a crise que estamos vivendo e com a identificação destas oportunidades que certamente estão se colocando para nós e que são importantes que a gente aprenda e que a gente aplique, já que a universidade precisa, sim, de uma diretiva para o futuro presente e para o futuro próximo.
todos nós sabemos, a universidade está com as atividades presenciais letivas suspensas, temos as atividades administrativas e operacionais em trabalho remoto, apenas as essenciais continuam presenciais. E devo dizer que quando nós começamos a fazer isso, lá em março, a primeira pergunta que se fez é até quando que nós iríamos? E lógico que eu e outros tantos, né, que participamos de muitas greves no passado, sempre justificávamos, mas nós já fizemos greves por mais de 3 meses e recuperamos o calendário depois e deu tudo certo, então não há por que a gente se preocupar com isso nesse momento. Pois eu quero dizer que chegou o momento da gente se preocupar com isso, porque agora ficou muito claro, a partir do que está acontecendo nos países que já passaram pela pandemia há mais tempo que nós, de que aquela lógica de vai passar feito uma greve que termina e nós voltamos às atividades presenciais como se era antes, ou tivesse acontecido antes da greve, aqui a situação, tudo indica, não será assim. Isto é, mesmo o retorno será um retorno, né, que terá condicionantes, né, principalmente na questão da presencialidade, por uma série de situações de risco, né, umas situações que se colocam, e eu gostaria de pontuar algumas delas. Primeiro, nós não sabemos quando será possível a determinação da suspensão das atividades presenciais de ensino e as administrativas, né, de tal forma que a gente possa restabelecer integralmente as atividades presenciais sem expor a nossa comunidade a um risco e sem ir de encontro às atividades que o município e o Estado estão empreendendo para limitar a disseminação do vírus na nossa comunidade. Nos modelos que foram construídos para o retorno das atividades da sociedade, as universidades estão em um dos últimos lugares para o retorno pleno, pois além de serem locais de grandes aglomerações, onde o risco de contágio aumenta enormemente, representam um aporte de pessoas significativo nos sistemas comunitários, como, por exemplo, transporte coletivo, serviços e etc. Além disso, teremos possivelmente que conviver com o risco associado à presença do vírus para além de 2020. Ainda que se supere o chamado pico da curva, o processo de retomada presencial precisará levar em conta os riscos de recorrência, como estamos agora observando tanto na Ásia como na Europa. E, finalmente, eu vejo que até que uma vacina seja desenvolvida, e ela será certamente desenvolvida, nós conviveremos com a necessidade de cuidados excepcionais para evitar o contágio na população. Nem mesmo o fato de alguém ser portador de anticorpos, né, garante que haverá imunidade para eventuais mutações. Portanto, estamos frente a uma situação diferente daquela de outras epidemias ou pandemias, onde nós não só podemos desenvolver vacinas, como também tínhamos à disposição medicamentos capazes de mitigar o processo e, com isso, reduzir os óbitos decorrentes da doença. Por isso, na minha visão, estamos frente a uma situação inédita para as universidades, que é como dar continuidade ao ensino, à pesquisa, à extensão, nessa perspectiva. Na grande maioria dos países, os governos centrais ou estaduais determinaram o fechamento das universidades. Como consequência, muitas delas passaram a desenvolver atividades letivas à distância. Agora, com o relaxamento observado em alguns países, as universidades estão restabelecendo gradativamente suas atividades presenciais. Uma série de restrições, como, por exemplo, acesso presencial a um percentual não maior do que 20%, 25% dos alunos, distanciamento social, cuidados de higiene, etc. No Brasil, estamos em uma situação epidemiológica longe do pico, e mais longe ainda de uma redução da disseminação do vírus.
que nos dê uma margem de segurança confortável. Portanto, para as universidades públicas, o principal desafio é como proceder na perspectiva de um período prolongado e incerto de retorno presencial pleno. Algumas universidades privadas, e acho que já foi mencionado aqui, passaram a oferecer técnicas de ensino virtuais em vários formatos. Porém, elas também têm problemas inerentes às desigualdades sociais e econômicas do país. Além disso, há diferenças bastante grandes na forma de educar das universidades públicas para as privadas, especialmente no que se refere às interações entre ensino, pesquisa e extensão, interações com a sociedade, formatos de estágio, especialmente, por exemplo, para as licenciaturas, entre outros aspectos diferenciais. E há, por isso, nesse momento, intenso debate no meio acadêmico sobre os desafios impostos pela pandemia para a educação superior, especialmente a pública. Dentro dessa perspectiva desse webinar, eu gostaria de apresentar alguns dos problemas mais relevantes e buscar com os presentes sugestões de encaminhamento para além daquelas que estamos trabalhando. A universidade não está parada. Há uma intensa mobilização de pesquisadores, extensionistas, voluntários, mobilizados em diferentes ações voltadas para o problema da pandemia. No Brasil, de acordo com o MEC, são mais de 1.400 ações empreendidas pelas universidades federais, envolvendo cerca de 35 milhões de pessoas. Na URGS, além das pesquisas, a URGS ela não está parada, evidentemente, né? E na URGS, além das pesquisas, temos um laboratório diagnóstico no ICBS, desenvolvimento de testes no Centro de Biotecnologia, estudos epidemiológicos e de vigilância epidemiológica, além de todo o serviço do HCPA, que não podemos esquecer. Vários professores, inclusive eu, participam junto ao governo do Estado de grupos que estão contribuindo para a formação de políticas públicas. Um exemplo é o modelo de distanciamento controlado proposto pelo governo do Estado e que tem sido muito elogiado em todo o Brasil exatamente pela sistematização com que aborda a questão da pandemia em relação aos serviços públicos de saúde, e essa abordagem é fruto exatamente do trabalho de inúmeros pesquisadores da URGS, para grande orgulho de toda a nossa universidade. Mas isso são decorrências da crise, né? São exemplos de como as universidades federais são capazes de responder à crise através da produção de conhecimento, tecnologia e inovação. Entretanto, é forçoso reconhecer que há uma redução muito grande na pesquisa como um todo, já que muitos laboratórios, onde se realizam pesquisas não associadas à pandemia, tiveram suas atividades alteradas, se não suspensas. Da mesma forma, a extensão se limita a ações comunitárias em função da pandemia. Mas é no ensino que temos o nosso principal desafio. Atividades presenciais de ensino, especialmente na graduação, estão suspensas. De certa forma, na pós-graduação, o problema é semelhante. A expectativa de esperar o retorno presencial pleno para retomar as atividades de ensino para um futuro próximo é bastante duvidosa. Depende de vários fatores, poucos dos quais sob nosso controle. Aparentemente, a retomada deverá ser gradual, se estender por vários meses e ficar na dependência do comportamento do vírus na comunidade. Há, nesse momento, um grande debate sobre quais alternativas podem ser buscadas, desde o cancelamento puro e simples do semestre, uma atitude totalmente descartada pelas universidades, em decorrência dos impactos negativos na comunidade estudantil e sociedade, até a instituição da educação à distância, ou do ensino à distância, apresentado como uma solução muitas vezes mágica, e que apresenta, sim, grande potencial, mas também apresenta problemas e limitações muito sérias. É preciso diferenciar EAD do ensino remoto, um neologismo que indica a possibilidade de atividades de ensino executadas remotamente, fora do que se entende como EAD, mas ainda assim capazes de levar conteúdos aos alunos à distância. Aparentemente, essa abordagem é a mais comum entre as universidades privadas do país. Gostaria aqui de colocar algumas preocupações decorrentes dessa passagem
eu diria, abrupta para nós, do ensino presencial para alternativas de ensino virtual. Primeiro, nós não temos a tradição da educação à distância, do ensino à distância. Sim, temos vários cursos de EAD, a Universidade Aberta do Brasil é um grande sucesso na nossa universidade, mas ela é limitada nesse aspecto que eu estou colocando. Na verdade, o que eu quero colocar aqui é o uso da ferramenta da educação virtual para se aplicar em locais onde nós não tínhamos essa aplicação. Como é que se pode fazer isso? Quais são as limitações? Quais são as possibilidades? E há uma grande questão aí, que é o acesso desigual às tecnologias. Nós sabemos que tem muitos dos nossos alunos que não têm internet, que só têm um celular, que se tiver um computador, é um computador que ele não tem disponibilidade para grandes recursos tecnológicos e que ele ainda assim tem que compartilhar num ambiente familiar que não é propício para o aprendizado. Isso tudo tem que ser levado em consideração. O próprio governo federal está falando num Reúne Digital, que seria uma forma de prover algum tipo de infraestrutura para que as universidades pudessem disponibilizar aos alunos esse tipo de tecnologia. Mas isso é apenas uma conversa. Também tem um desafio que é o acesso desigual aos recursos educacionais. Muitos alunos nascem e crescem com recursos virtuais de educação na sua família, na sua própria educação. E outros não têm essa habilidade, nem essa competência, nem o hábito de fazer isso. E estariam limitados no seu aprendizado por conta dessas limitações. Há também aí um aspecto importante que, para aquelas famílias, né, dos professores, né, que estão aí ocupados, e foi aqui falado sobre a questão da repercussão no ambiente familiar, o cuidado com as crianças, né? As crianças, sejam as crianças que estão em casa, sejam as que estão fora de casa, né? Isso implica também em situações que nós devemos levar em conta. Há outro aspecto, que é o aspecto da nutrição, da segurança alimentar, né? Muitos dos nossos alunos dependem, por exemplo, do restaurante universitário para se alimentarem, né? O próprio desempenho acadêmico dos estudantes, como é que ele seria aferido, como é que ele seria levado, atestado pela universidade. Isso seria de uma forma que poderia ser auditável, por exemplo, e que garantiria uma qualidade de ensino como a que nós esperamos e estamos acostumados a realizar na nossa universidade. E que, se falar então dos serviços educacionais especiais que são necessários para diferentes grupos da sociedade, diferentes grupos da nossa comunidade, como, por exemplo, os nossos cotistas, os indígenas, enfim, todos aqueles que têm necessidade de situações dessa natureza. Por isso mesmo, assim, falei muito da questão do ensino, porque ela nos leva, né, a outras questões, que é a questão, por exemplo, pessoal, que fazer com os professores com mais de 60 anos, com os nossos técnicos com mais de 60 anos, que não podem estar presentes por muito tempo, que fazer com a infraestrutura para acolher um determinado grupo de alunos e de técnicos e de docentes, pensando no distanciamento social, nas medidas de higiene necessárias para garantir essa questão. Enfim, temos aí grandes desafios. Estamos trabalhando, né, buscando que se possa, de certa forma, estabelecer o melhor possível para essa situação. Temos grupos de trabalho que estão trabalhando em modelagens de retorno com diferentes perspectivas, de acordo com os diferentes cenários, e logo estaremos aí compartilhando com a nossa comunidade essas possibilidades, a fim de que a gente possa buscar uma alternativa para a perspectiva, né, de que nós teremos ainda que conviver com o risco do coronavírus por um tempo bastante prolongado na nossa sociedade e particularmente na nossa comunidade. Eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição. Muito obrigado.
Muito obrigada, Rui. Então, agora eu vou deixar em aberto para o pessoal fazer perguntas. Vamos fazer de 2 a 3 perguntas ao mesmo tempo. E depois o grupo responde individualmente ou coletivamente. Nós vamos, então, ver se tem alguma pergunta. Só lembrando, Ângela, que as perguntas devem ser encaminhadas pelo chat. Isso, desculpa. Então, vocês, quem quiser fazer pergunta, pode encaminhar as perguntas pelo chat. Bom, tem alguma pergunta? Se não tiver, eu gostaria de fazer uma pergunta. Os demais professores estão no ar? Professor Rubem, professor Alex? O professor José Vicente está entrando, o professor Rubem também. Está entrando, né? Esperar um pouquinho. Tem uma pergunta já da Cristiane Mate. Não sei se todos conseguem ler. Eu acho que a gente vai fazer mais de uma pergunta, e aí fica mais ou menos geral. Se tiver mais alguma pergunta, seria bom, porque a gente vai fazer 2, 3 perguntas. Pergunta da Cristiane e da Luísa, já temos 2. Temos 2, Enquanto isso, eu acho que nós poderíamos, então, perguntar. Bom, então, vocês estão vendo ali, a Cristiane Maté pergunta como os professores imaginam o retorno às aulas nas condições estruturais da URGS. E a pergunta da Luísa, desculpa. Muito obrigada pelas falas. Gostaria de saber quais são as perspectivas acerca das formaturas. Bom, eu posso ir respondendo alguma coisa enquanto os meus colegas também pensam a respeito. Eu começo pela resposta à Luísa sobre a questão das formaturas. Luísa, assim, o CEP, ele autorizou a antecipação de formaturas na área da medicina, fisioterapia, enfermagem e farmácia. Né? E deixou para as comissões de graduação a decisão de fazer ou não essa antecipação. Essa é uma questão muito particular para as turmas que teriam a possibilidade de se formar agora nesse primeiro semestre. E mesmo assim, eu entendo que algumas comissões, como por exemplo a fisioterapia e a medicina, já teriam se manifestado que não farão antecipação. Mas, no geral da universidade, as formaturas vão depender de nós encerrarmos o semestre. Então, o encerramento do semestre é a questão fundamental para nós, a fim de que a gente possa criar os formandos. E eu acho que tu colocas um ponto que eu acho que é um ponto fundamental, que é o impacto de nós não encerrarmos o semestre por um longo período de tempo sobre a vida dessas pessoas e o fato de que estaremos atrasando a entrada deles no mundo do trabalho, nas perspectivas acadêmicas futuras, no poder concorrer por possibilidades de pós-graduação e assim por diante. Então, para mim, é uma questão que nós temos que abordar maduramente, que é a universidade apresentar alternativas para a retomada das atividades de ensino na universidade. E essa talvez seja a crise e a oportunidade que a gente está querendo colocar aí como discussão. Posso entrar na discussão? Posso? Sim, claro, professor. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar os meus colegas desse webinário, gostei muito de ouvi-los. E eu tenho uma questão que está ligada ao que o nosso reitor falou. Acho que o nosso reitor colocou uma série de coisas muito importantes, mostrou como a universidade não está paralisada, porque afinal a pandemia não é uma greve, não é uma paralisação, e colocou também a questão do semestre. Eu estou de acordo, eu acho que o semestre não deve ser cancelado, mas na prática, o primeiro semestre do calendário civil, está passando. Então, para nós concluirmos o primeiro semestre, na prática, com sorte, nós estaríamos concluindo ele no segundo semestre deste ano. E com azar, o primeiro semestre de 2020 passaria para o primeiro semestre de 2021. Então, igual o tempo teria passado. Estou de acordo que não é de cancelar, mas o tempo está passando. Eu sei que tem uma série de problemas em relação ao ensino remoto. Ensino remoto não é a mesma coisa que ensino à distância.
é muito difícil na graduação, nossos alunos nem todos têm as condições, etc. Mas nós estamos vivendo uma situação muito especial e tudo indica que essa pandemia vai continuar, que as pessoas de mais de 60 anos não vão poder estar em contato mais direto, e mesmo na universidade que nós não vamos poder ter 30 alunos numa mesma sala de aula no começo. Então, a questão que se coloca é essa. Eu não sei se não seria da universidade pensar mais concretamente no que é possível, no que não é possível. Deixa eu dar um exemplo meu, eu sei que ele não vale para toda a universidade. Eu comecei em março a dar um seminário para alunos de doutorado, um grupo pequeno, são 10 alunos, e quando começou o isolamento, eles pediram para que nós continuássemos tendo aula remotamente. E nós estamos fazendo isso. Uma vez por semana nós temos um seminário, todos participam, todos falam, todos estão se vendo, e eu, pessoalmente, não estou vendo uma perda em relação a isso. Claro, não é um curso que exige laboratório, não é um curso que exige experiência, ele exige uma interação cara a cara. Assim como tem psicoterapeutas que estão fazendo terapias e estão dizendo eu não fazia isso, mas a necessidade me obrigou e também não estou vendo uma perda tão grande. Eu fico pensando, por exemplo, assim, em curso de pós-graduação, os alunos que não têm acesso à internet, um acesso à internet custa menos de R$100. Os nossos programas de pós-graduação, boa parte deles tem dinheiro para dar recursos à pesquisa do aluno. Então, com R$100 por aluno que não tem acesso à internet, não são todos, eles poderiam ter. Então, isso seria um exemplo, poderia ter outros, em que nós poderíamos usar a tecnologia a nosso favor e não parar com certos tipos de atividade. Eu acho que na graduação é muito mais complicado. Talvez um reúne da informática talvez ajudasse, mas eu não sei até que ponto a atual gestão do MEC vai fazer isso ou não, como é que seria. Mas o fato é que o que está ficando cada vez mais claro é que essa epidemia está longe de desaparecer, ela mesmo quando ela arrefecer, ela sempre corre o risco de ter uma segunda onda, que nós não podemos ter aglomeração de muitas pessoas, que as pessoas mais de 60 anos não vão ser recomendadas para sair. Então, de alguma maneira, nós vamos ter que pensar nisso, né? Porque não se trata do primeiro semestre que a gente diga, que lástima, o primeiro semestre terminou, mas nós vamos concluir no segundo e depois vai ser mais ou menos como uma greve. Acho que o professor Rui colocou muito bem, não é uma greve, é uma situação completamente diferente, que por um lado nós estamos ativos, nós não estamos paralisando, nós não estamos fazendo uma greve por salário contra o governo, seja lá o que for, mas nós estamos impedidos de nos reunir por uma coisa externa. Então, eu acho que nós vamos ter que pensar em alguma forma, porque isso aí não vai desaparecer tão cedo. Você está sem microfone, Ângela. Eu gostaria também de fazer um comentário em relação aos cursos, né? Porque, por exemplo, no curso no PPG de antropologia, né, lógico, é muito mais teórico. No caso do PPG de bioquímica, onde nós atuamos, é muito mais prático. Então, as pessoas têm que trabalhar no laboratório, né, tem que fazer o experimento. E isso aí também dificulta, não só na graduação, como também na graduação existem muitas disciplinas que têm a parte prática. Então, essa parte seria prejudicada, porque não tem como, né, ter uma aula no laboratório. E a mesma coisa a questão dos nossos laboratórios de pesquisa, porque os alunos, nós temos 10, 12 alunos num laboratório pequeno, muitas vezes na metade de um laboratório, e como é que esses alunos trabalhariam, né, na pesquisa? Então, tudo isso também é uma questão. Acho que a universidade, por ser uma universidade, tem cursos que abordam diferentes cursos, com diferentes vieses, né? Alguns cursos se adaptam melhor, e outros cursos têm menor chance de se adaptar a uma situação remota. Então, acho que é um problema realmente complicado com o número de alunos. Acho que as pessoas também não têm noção do número de alunos da URGS. Ontem, inclusive, eu conversando com um colega, comentei, na URGS tem 29 mil alunos. Não é uma coisa simples, né? De 2 mil alunos que nós possamos resolver. São muitos alunos. E muitos deles têm a aula prática, né? E tem também muita graduação.
Não sei se o professor Alex e o professor Alex querem falar alguma coisa. E tem um comentário também da Lenir, para se alguém da mesa quiser comentar o comentário da Lenir. Eu vou querer depois comentar o da Lenir e a colocação do professor Ruben, mas eu fiz uma pergunta para o Alex também, eu não sei se ele viu ali no bate-papo, eu gostaria que ele pensasse a respeito. Oi, desculpa, Rui, mas eu não estou enxergando o bate-papo. Então deixa eu fazer a pergunta direto, Alex. Então. Seria possível o retorno pleno das atividades de pesquisa? Quais seriam as condições necessárias para isso? Pleno de todas as atividades, não só as voltadas para a pandemia ou para o coronavírus. Bom, olha só. Vou começar com o que está acontecendo fora daqui, né? Nos laboratórios envolvidos em pesquisa, ou até mesmo na atenção, né, do coronavírus, as pessoas seguem trabalhando mais até do que trabalhavam antes, só que, claro, são pessoas acostumadas, habituadas e que usam todas as proteções necessárias, né? Eu acho que a volta à pesquisa, olhando do ponto de vista dos laboratórios, não é? Teria que exigir, pelo menos, algum grau de distanciamento físico entre as pessoas que convivem no mesmo espaço, né? O uso de equipamentos de proteção individual, não é? Máscara, o face shield aquele, né? Aventais também, propés, toucas, o paramento que por exemplo, os alunos da área biológica que trabalham com animais, experimentação, já estão acostumados a utilizar, né? Então eu não vejo isso como uma grande dificuldade. Agora, o aspecto mais complexo que eu vejo é o trânsito dos estudantes, né, e dos professores, das pessoas envolvidas na manutenção do biotério, por exemplo, dos pesquisadores. Porque as pessoas, ao transitarem, ao comunicarem entre ambientes diferentes, alguém, inadvertidamente, né, certamente sem intenção, pode carregar o vírus de um ambiente para o outro. Né? Então, aí eu acho que a universidade teria que ter um protocolo, não é, de ação quando for identificado, por exemplo, algum aluno seja sintomático ou acabe testando positivo para o vírus, como que vai a universidade proceder em relação àquele laboratório, às pessoas com quem aquele aluno convivia. Eu acho que é um cenário que traz preocupação, mas é um cenário que tem que ser enfrentado, né? Porque a pesquisa ela tem um tempo, assim como as atividades de ensino, né? Mas os prazos são todos eles os prazos são finitos, não apenas pela questão das bolsas, não é? E a questão também dos laboratórios que usam animais, como é o nosso caso. Então, acho que nós temos uma equação aí bastante complexa a ser elaborada, né? Mas assim, como as indústrias voltam, como até os próprios frigoríficos agora estão sendo estabelecidos protocolos para a volta, não é? Eu acho que as universidades certamente terão que desenvolver os seus protocolos para a volta das atividades, para que haja um mínimo de segurança para todos, né? O que eu acho que não se pode é esperar que haja o esbatimento da pandemia para que aí os laboratórios retornem, porque senão nós vamos aí até o fim do ano, talvez, né? Então, muito obrigada. Pode falar. Olha, Alex, muito obrigado. Eu gostei muito de te ouvir, porque, de fato, nós estamos aí preocupados com essa questão. A Ilma aqui colocou, inclusive, uma ação que está sendo feita no ICBS, que eu acho que é importante, exatamente em linha com essa visão de que a pesquisa como um todo é um fundamento muito importante, essencial para a universidade. E ela tem data, ela tem tempo de realização, ela tem recursos, ela tem situações que não podem ser simplesmente adiadas sine die, né? Não é assim tão simples. E, ao mesmo tempo, ela envolve um grupo de pessoas
mais qualificado, no sentido de diferenciação, e de menor número, porque são os pesquisadores, os seus alunos de pós e, eventualmente, de graduação envolvidos nisso. E aí, com os protocolos adequados, é possível se estabelecer uma rotina para que essa atividade possa continuar. Nós estamos pensando a universidade de forma fracionada. Estamos pensando assim, atividades de pesquisa, atividades de ensino de graduação, atividades presenciais, atividades não presenciais, laboratoriais, porque não dá para pensar numa decisão para a universidade como um todo. Nós teremos que pensar nas diferentes peculiaridades de cada atividade da universidade, estabelecer para essas peculiaridades as suas possibilidades de retorno presencial, né? Então, esse é um aspecto. Eu gostaria, Ângela, se me for possível, voltar ao comentário da Lenir. Tá? Sim. De fato, assim, nós temos duas preocupações, pelo menos duas preocupações na questão do recurso de ensino virtual ou à distância. O primeiro deles é de infraestrutura propriamente dita, né? Isto é, nós sabemos que que alguns dos nossos alunos não têm acesso à internet, não têm o equipamento adequado e talvez não tenham nem sequer as condições domésticas adequadas para aprender virtualmente. Nós estamos fazendo um levantamento a respeito disso para a gente ter uma noção exata de qual é o quantitativo de alunos da graduação nessas circunstâncias, né? Por duas razões. A primeira seria de nós buscarmos alternativas para esses alunos, por exemplo, junto com as prestadoras de serviço de Wi-Fi, um chip ou um sistema que desse acesso a eles para as atividades letivas da universidade. Isso, juntamente com o governo do estado, com a PUC e com a Unicinos, nós já estamos tratando dessa questão. Mas isso não resolve o problema, porque além disso tem toda a questão das tecnologias necessárias que às vezes um celular não se presta. Então, um dos pensamentos que a gente tem é que, dependendo do número dessas pessoas, eles poderiam vir à universidade, né, e participar dessas atividades utilizando-se dos recursos computacionais que nós temos e que estariam fechados e poderia, mantido o distanciamento social e tudo mais, poderiam essas pessoas usar esses recursos na base de um cronograma adequado. Então, sob o ponto de vista de infraestrutura, nós temos várias alternativas. Mas tem um outro problema que eu acho que a Lenir coloca, e eu diria, Lenir, que são de duas vias esse problema. Tanto os alunos que não estão preparados, e eu te confesso que acho que esse é o menor dos problemas, porque esses alunos hoje todos vivem um mundo virtual que a minha geração nem sonhava que existiria, né? E tem os da nossa geração, e um pouco mais novos também, que não estão acostumados com a ideia de se fazer ensino à distância, seja ele de que modalidade for. Portanto, há também ali uma resistência dos docentes com relação a isso, e essa resistência ela pode ser superada, por exemplo, como algumas universidades estão fazendo, inclusive a nossa, oferecendo cursos online sobre tecnologias de ensino-aprendizagem à distância, usando essas tecnologias de informação. Eu acho que há essa disponibilidade de superar muitas dessas dificuldades, se é que nós vamos realmente tomar a decisão de realizar, de incorporar recursos de educação à distância no nosso ensino na universidade. E aí entro no exemplo que o professor Rubem deu dos seus alunos de pós-graduação, que é bastante ilustrativo, né, e acho que muitas das áreas da universidade poderiam realizar mais intensamente ensino à distância, enquanto que outras que têm uma questão laboratorial, eu falo da minha unidade, a odontologia tem grande necessidade de laboratórios e etc., que aí sim poderia se pensar numa forma presencial, né, mais escalonada, de tal maneira que fosse possível a atividade laboratorial em pequenos grupos, mantendo todos aqueles protocolos de cuidado que a gente ainda tem. Então, eu acho que
o primeiro passo, que é o passo que nós estamos tentando amadurecer na universidade, é de que nós vamos fazer isso. Nós estamos dispostos a fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Nós temos que fazer isso porque a universidade ela não pode esperar o retorno presencial que pode durar muitos meses. Né? Segundo, se houver esse entendimento, nós vamos buscar soluções. Eu não tenho dúvida que essas soluções são soluções que a gente pode construir e naquilo que houver a necessidade de buscar recursos, nós temos como ir buscar esses recursos também junto ao governo federal, junto ao MEC, né, que tem se mostrado bastante aberto a essas demandas por parte das universidades. O professor José Vicente quer falar também? Por favor, habilita o microfone, Zé. Eu concordo, acho que uma coisa é propor ensino remoto de um modo extemporâneo, tampão, que é absolutamente absurdo. Outra é essa ideia de se planejar um maior uso de atividades como a SEAD da URGS, a UAB, né? Por exemplo, a UAB ela funciona com laboratórios em municípios, né? Então tem todo um pensamento de acesso. É isso que eu acho que vai ser o primeiro problema, como viabilizar esse acesso. Talvez as pessoas possam vir aos laboratórios da URGS de modo escalonado, né? E eu acho que pode ser muito interessante isso para o futuro. Eu acho que não pode ser feito de modo extemporâneo e apenas de modo tampão. Em segundo lugar, falando aí como diretor do ILEA, tive uma reunião com meus funcionários. Primeiro, nós vamos reequacionar o uso dos espaços. A gente tinha lá, tem um auditório, às vezes com 150 pessoas, e certamente nós vamos ter que fazer... Não tem problema. Eu estou no microfone. Nós vamos ter que fazer escalonado, né, dar mais distância umas pessoas a outras. Outras são as nossas atividades de conferências e painéis. Isso nós pretendemos, assim que retomar as atividades da URGS, retomar no plano transformar o nosso auditório num estúdio de gravação. Algumas pessoas que lá puderem, os expositores estarão presentes, não haverá público, mas haverá regularmente, nós vamos retomar as atividades por aí. E um terceiro ponto, que é muito usado no ILEA para aulas e defesas de tese de toda a Universidade do Campus, também nós vamos ter que organizar o espaço de modo diferente. Até temos lá bolsistas, que temos todo um grupo do CPD, tudo esse espaço interno, que eu acho que será uma diretiva de toda a universidade. Quer dizer, eu acho que o professor Rubem muito bem contou, não é apenas uma volta às aulas, é uma nova normalidade com uma série de cuidados. Eu sou do tal grupo de risco, não sei quando eu vou poder voltar ao ILEA, mas, em todo caso, nós vamos ter que repensar essa nova normalidade. Para o sociólogo, evidentemente, que é fascinante isso, né? Poucas vezes houve esse repensar a normalidade. Talvez nas grandes revoluções, Revolução Francesa, Revolução Russa, Revolução Chinesa e outras, houve essa oportunidade. Agora nós vamos ter que fazer repensar o social após uma crise. Eu acho que vai ser um momento de experiência do social muito interessante. Eu acho que todos vamos participar disso. Oi, Ângela, tem um comentário da Lenir e do Luciano também. Não sei se alguém da mesa gostaria de comentar os comentários. Bom, eu acho que a gente já são 15h35, eu não sei, talvez esses últimos aqui a gente vai encerrar, porque o pessoal também já tem outros compromissos. Acho que o pessoal pode ir ali. Além desses comentários, eu particularmente gostaria de fazer 3 perguntas para os componentes da mesa, se houver tempo e disposição para isso. Acho que 3 é demais. Eu acho que 1 ou 2, eu tenho uma pergunta também para fazer. 3, eu acho que tem que objetivar essa pergunta, Enio. Essas 2 perguntas, em vez de 3, tá bom. Eu faço 2, então. Pode ser? Uhum, então vamos lá.
As minhas duas perguntas são para todos os componentes da mesa, embora a primeira tenha mais relação com a fala do professor José Vicente, né? Então, o professor José Vicente chamou a atenção e lembrou da importância da auto-organização como uma nova forma de gerar, de produzir solidariedade. Mas eu queria pensar, talvez, nos efeitos imprevistos e indesejáveis disso. Quer dizer, será que essa auto-organização, esse voluntarismo, eles não poderiam reforçar justamente uma impressão que já existe na sociedade brasileira de que a política e os políticos, eles são absolutamente desnecessários, né? E essa visão acaba gerando efeitos políticos também. Portanto, não seria importante tornar a solidariedade uma questão política e não apenas voluntarista? E minha segunda pergunta vai no seguinte sentido: todos falaram de que esse momento de pandemia mostra a importância da ciência, o que é verdade, mas também quero pensar de novo nos efeitos contraditórios disso. Será que não pode haver também, por parte tanto das autoridades políticas, quanto por parte de setores da sociedade, em valorizar certos ramos da ciência em detrimento de outros? Quer dizer, aquelas ciências que estão combatendo a pandemia são importantes, as demais não. E isso afetaria não só as ciências humanas, mas as ciências básicas também. São essas minhas duas perguntas. Obrigado. Pode responder? Pode começar, José Vicente. Quando eu mencionei a questão da solidariedade, eu acho que ela tem que ser uma solidariedade coletiva e participativa. Ou seja, eu acho que é importante a auto-organização. É importante, talvez, esse momento de confinamento que favorece uma certa introspecção, uma certa reflexividade, uma certa meditação sobre nós e sobre o social também, né? Agora, é claro que o papel da política é fundamental. Vejam que foi pelo Congresso que saiu um auxílio para 50 milhões de pessoas que está os impedindo ou de ficar com fome ou de ter ações violentas, etc. Então, o que falta, eu acho, é uma liderança política em termos de para toda a sociedade. Isso que nós vimos em alguns países, não muitos no mundo, mas em alguns, certamente. Eu acho que a mulheres, por exemplo, a presidente da Alemanha, a primeira-ministra da Nova Zelândia, o próprio presidente do Conselho de Ministros da Espanha, o próprio Macron na França e alguns outros, não muitos, tiveram esse papel do líder político, que é aquele que cuida não só dos negócios, da economia, mas também das pessoas, da vida de cada uma das pessoas. Essa liderança política em torno da vida, que no Brasil, em alguns lugares, está ocorrendo, eu acho que no Rio Grande do Sul, São Paulo, Ceará, Manaus, Maranhão, em outros lugares, certamente não, né? Então, eu acho que isso mostra a importância da política, mas de uma política voltada para o bem comum. Isso que esteja nos faltando. Porque, senão, nós vamos ter essa repetição de uma sociedade partida, ser a partida em termos. Nós vamos cuidar dos mais ricos, dos bairros melhores, os outros, bom, eles é que não souberam vencer na vida. E, por outro lado, pode levar aí, então, o caso da exclusão das ciências. Quer dizer, um novo tecnicismo, que, curiosamente, pode afetar não só as humanas, pode afetar as ciências básicas, matemática, pode afetar a filosofia, pode afetar, né, questões de teoria da física, ou das teorias da química, etc., etc. Então, isso é claramente no mundo inteiro não houve. No mundo inteiro há essa ideia de que, como aqui os colegas falaram, o conhecimento hoje é interdisciplinar. Ele depende de todas as ciências. Grandes físicos, o Bohm e outros, dizem que para você ter imaginação na física, você tem que ler romances, você tem que ir às exposições de artes plásticas, visitar os museus, escutar música, né? Então, veja, esse saber, que vamos chamar assim, o saber do iluminismo, que pode estar sendo ameaçado. Já estava sendo ameaçado antes da crise. E durante a crise, ele acentua essa ameaça, que eu vou chamar o negacionismo das descobertas científicas, que eu vou chamar de um anti-iluminismo, de um anti-humanismo, na realidade. Então, eu acho que
novamente, é um momento, e o papel das universidades e das lideranças universitárias aí é fundamental que nós recuperemos esse iluminismo e essa ideia da política como a gestão do bem-estar para todos e todas. Obrigada, professor. Eu gostaria de... Oi, posso responder a questão do Enio? Sim, tem o Questão da Carlos e o... valorização. Está virado, professor- Alex. Seu celular o tá- professor Alex em seguida o professor Rubem. Seu celular está virado. Não tá? Sim, Não? está de cabeça para baixo. Aliás, Você tá de lado, Alex. está de lado. Agora tá certo? Não. Ainda não. A aplicação científica é ter os cientistas também. Eu acho que a tua imagem está congelada, Alex. Sua imagem congelou. Está caindo. Cadê o Alex? Caiu. Alex? Enquanto o Alex volta, talvez o professor Rubem possa responder também. Está sem microfone, Rubem. O que eu gostaria, de, em primeiro lugar, de deixar claro em relação a várias perguntas que vieram aqui do lado, é que, obviamente, não, acho que o nosso reitor colocou bem, não existe uma solução única para a URGS. A URGS é muito grande, tem várias realidades. Mas nós vamos ter que aproveitar essa situação de crise para inventar soluções. E nós vamos ter que inventar soluções da maneira mais criativa possível, e universidades são lugares de criatividade. Eu fico muito contente de ouvir que isso já está sendo pensado, porque nós não vamos poder ficar esperando terminar a epidemia para recomeçar aulas e coisas assim. Em algumas situações, nós vamos ter que tomar a dianteira, e acho que estamos no caminho. Em relação às perguntas do meu querido amigo e colega Enio, sempre muito oportunas, é uma lástima que ele não pode fazer 3, mas vamos lá nas 2. Isso não é uma crítica. Não é uma crítica. Eu acho o seguinte, nesse momento há um descrédito muito grande em relação à política no Brasil, que é uma lástima. Mas é compreensível. Boa parte dos nossos políticos estão deixando o país órfão, estão na atitude do e daí, descrentes do que realmente está acontecendo, descrentes da ciência, etc. Isso é arriscado porque isso deixa margem para sempre para um salvador da pátria. E eu concordo com o que o Zé Vicente disse, a solução é política. Nós temos que tentar construir um projeto político que agregue as mais diferentes forças e um projeto que aposte na solidariedade. Não é esse governo que vai fazer isso, porque o plano desse governo era um ajuste fiscal. Ele era um plano todo baseado na escola de Chicago e, subitamente, agora eles têm que usar políticas keynesianas. Eles estão completamente perdidos. Então, não é por aí que vai ter algum plano que tenha algum tipo de solidariedade, mas passa pela política. Em relação à ciência, eu acho que nesse exato momento, nós todos temos que estar engajados na defesa da ciência como um todo. E o que está sendo atacado é a ciência. É dizer que não está havendo desmatamento, que a hidroxicloroquina é uma solução, coisas desse tipo. Então, nós temos que fazer uma defesa a mais elementar da importância da ciência. Isso, obviamente, eu estou de acordo com o Zé Vicente, não significa que nós só vamos apostar nas ciências exatas. Nós temos que ter lugar, em primeiro lugar, para a pesquisa básica, sem a qual não existe ciência aplicada, e salientar a importância das ciências humanas. Eu estou atualmente na diretoria da Academia Brasileira de Ciência, e todos os pronunciamentos da academia são não só enfatizando a importância da ciência básica, mas a importância de investimento nas ciências humanas. As pessoas inteligentes hoje em dia fazem perguntas e desafiam o pessoal das ciências humanas a dar soluções. Se nós não tivermos isso, nós não vamos ter soluções a uma série de problemas, e nós teremos também uma civilização de tecnocratas, que sabe aplicar fórmulas, mas não sabe pensar coisas maiores. Então, acho que passa por essas duas coisas. A defesa da ciência e a inclusão na ciência da pesquisa básica e todos os ramos da ciência, inclusive as ciências humanas. Muito bem. Alex, você consegues voltar? O Alex acho que está fora, ele acho que caiu. Eu mandei um e-mail para ele dizendo que basta clicar de novo no link. Eu não sei se ele viu. Não, mas tá, então, Enio, quem sabe tu já faz a outra pergunta, então, tens a chance de fazer a outra pergunta inteira. Opa! Pô, pena que foi pela ausência do professor Alex, né?
Mas a outra pergunta é a seguinte, quer dizer, como as universidades, principalmente as universidades públicas, que é o nosso caso, elas podem atuar no sentido de construir essa cultura mais participativa e mais solidária que foi citada tantas vezes aqui? Eu posso começar com uma resposta? Sim, claro. Eu acho, Enio, que esse faz parte do ethos da nossa universidade, né? A gente faz essa construção dentro da universidade e somos, por causa disso, acusados de tudo um pouco, né? Mas, no fundo, na comunidade em si, essa é uma premissa, mas sempre há espaço para que isso possa melhorar, se ampliar e, principalmente, se aprofundar para depois da vida universitária. Porque uma coisa é a pessoa estar na universidade e trabalhar e ser um universitário, depois ele se forma, entra lá numa atividade profissional qualquer e assume, né, os hábitos corporativos daquela situação, se ele não tiver tido uma base fundamental que consolide um comportamento. Mas eu gostaria só de comentar uma questão que tem acontecido, que a gente tem observado, que tem a ver com esse espaço que nós estamos tendo, com esse momento que nós estamos tendo agora, de reuniões virtuais muito frequentes. Nós fizemos 2 reuniões do Consum e uma do CEP, né? Uma do Consum a gente não cuidou com os participantes e de repente tinha 94 participantes na reunião. Lembrando que o Consum tem 75 pessoas. Então, o fato é que as pessoas, mesmo as reuniões da administração, da reitoria, quando a gente convoca uma reunião, vêm as pessoas, mas a gente passa a lista de presença e tem muitos que não aparecem. Nas reuniões virtuais, todo mundo está presente. Então, essa virtualidade, ela tem dado a oportunidade de que as pessoas estejam juntas mais tempo e mais vezes participem mais. É claro que a gente tem que aproveitar e transformar isso, né, nessa tua preocupação, fazer com que as pessoas aprendam e possam, né, criar um sentimento de solidariedade, de coletiva, enfim, um humanismo, que é o que realmente acho que nos interessa, e foi aí colocado como uma dos grandes problemas, aí, uma das grandes bandeiras desse de outros governos, que é ir contrário exatamente a essas propostas que a gente defende. Tá, obrigada. Obrigado, professor. O Alex pede desculpas, que ele teve um problema lá com o celular e ele não vai poder retornar. Então, ele pede desculpas e parabeniza a todos pelas falas. Então, eu gostaria agora de fazer uma pergunta. Quer fazer uma pergunta, José Vicente? Não? Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, assim, primeiro fazer um comentário e depois uma pergunta. Primeiro, assim, eu concordo plenamente, né, com as falas de vocês, e no que se refere à interdisciplinaridade. Eu acho que é muito importante que nós tenhamos um olhar interdisciplinar, né? Inclusive, há uma grande defesa na neurociência da importância das humanas, né, para o nosso cérebro. É importante, nós não somos simplesmente que nós aprendemos, a cultura é importante, né, a história é importante. Então, nós temos que ter todo esse olhar, né, que isso aí vai, inclusive, melhorar a nossa neuroplasticidade neuronal. Então, é muito importante que nós olhemos o conjunto das ciências e não as ciências, cada um defender o seu de uma forma isolada. Nós temos que defender a ciência como um todo, porque todas são importantes, não só aquela que a gente trabalha. E dentro desse contexto, assim, do olhar coletivo, eu gostaria de comentar com vocês o que vocês acham que vai acontecer no mundo, né? Se dentro de um país, né, já fica complicado, né, as pessoas olharem uns para os outros, né, para a nossa desigualdade, por exemplo, às vezes as pessoas não conseguem olhar. O que vocês acham que vai acontecer com o mundo em relação à nacionalidade? Vai aumentar cada um defendendo a sua nação? Né? Tem a questão das vacinas, quer dizer, algum país ou um grupo, né, eles vão descobrir a vacina. Existe alguns países estão investindo maciçamente nessas vacinas. Quer dizer, a quantidade de vacinas necessária para o mundo inteiro é um número muito grande. O que vai acontecer em relação a isso? Será que vai haver uma divisão justa?
ou aqueles países que investiram muito mais, no caso do Brasil, por exemplo, nem há investimento, né? Vão receber menos ou não vão receber? O que vocês acham que vai haver em relação a isso? Será que o mundo vai mudar para melhor? Será que nós temos, assim, gostaríamos, né, muito de olhar para isso, mas será que existe essa possibilidade de nós sermos mais unidos e mais coletivos, mais solidários uns com os outros? Pode falar. Uhum. Tem que ligar o teu... Alô? Eu acho muito interessante essa questão, porque claramente houve um reforço do nacionalismo. Os estados fecharam fronteiras, fecharam as vias internacionais, etc, etc. Isso quebra um pouco todo aquele movimento de mundialização, de internacionalização que nós estamos vendo. Por outro lado, também houve algumas solidariedades internacionais. Os Estados Unidos até mandou, acho que para a Bolívia, para o Peru, equipamentos, a China mandou para vários países, para a África, mandou inclusive para o Brasil, mandou para a Europa no início tinha mandado equipamentos para a China, etc. Né? Então, novamente, é claro que nesse nacionalismo exacerbado, isso reforça aquela, no caso europeu, por exemplo, a imigração da África e do Oriente Médio era um problema crucial. Isso certamente favoreceu essas tendências anti-estrangeiros. Né? Então, mas, por outro lado, como tu falas, a questão por exemplo, do mitigação dessa crise de possível vacina será, o Rubens deu muito bem o exemplo do AIDS, por uma cooperação internacional. Agora, não sejamos ingênuos. A ciência, muitas vezes, favorece e estimula um individualismo competitivo muito grande. Eu acho que a competição é interessante, mas ela não pode chegar à negação do outro, ela não pode chegar a ser uma competição destrutiva do outro. E sabemos que os cientistas são tão humanos quanto os outros. Então, talvez reforçar a questão da solidariedade na criação científica, na pesquisa científica, seja uma dimensão interessante. O superar as panelinhas, o superar os pequenos mundos, né, em termos de um mundo mais amplo. Por outro lado, vivendo numa sociedade de mercado, vendo o noticiário, você vê que há um mercado da saúde, há um mercado de equipamentos e há delitos econômicos. Hoje lá viram 3 ou 4, né? Como sempre, o delito faz parte da ordem social da sociedade moderna. Então, novamente, é preciso talvez privilegiar instâncias comuns como o SUSP, né, em detrimento de um predomínio do mercado. Não esquecendo que é fundamental uma produção industrial em equipamentos e bens de saúde. E aí, novamente, volta a questão de que uma certa modo da internacionalização atual, que o Brasil entrou numa história de ser apenas produtor de bens primários e minérios, terá que ser revertida. Falta uma produção industrial. Como disse o professor Alex, me parece que não é muito difícil confeccionar máscaras, né? E mesmo os respiradores, há universidades que podem, há produtores nacionais. O problema todo é que eles não tiveram um apoio anterior para chegar a uma escala necessária. Então, novamente, eu acho que é possível pensar, mesmo uma sociedade de mercado, mesmo uma sociedade capitalista, na produção de laços de solidariedade, de reciprocidade. Na esfera pública, elas não são excluentes. E nós talvez possamos também levar para a esfera econômica a ideia de que o individualismo e a sociedade de lobos contra lobos não é o melhor caminho, mas sim uma ação econômica solidária, uma ação social solidária, uma ação política solidária. Pode falar, Rubem? Liga o microfone, Rubem. Rubem, está desligado. Ok. Eu concordo com o Zé Vicente. Acho que tem algumas coisas que estão em retração no mundo atual. Uma, nós estamos vivendo uma época de um nacionalismo exacerbado. Talvez os 2 melhores exemplos sejam o dos Estados Unidos, do governo Trump, America First, e o próprio Brexit, em que um país que fazia parte de uma união maior resolveu se retirar.
o que é muito complicado. A segunda coisa que a gente está vendo é uma política anti-ciência. De novo, Estados Unidos e Brasil são exemplos muito claros desse tipo de situação. E uma outra coisa é uma política que ameaça direitos democráticos e individuais. E nós temos uma série de exemplos, vários na Turquia, na Europa, a Hungria, Montenegro, uma série de países que estão passando por uma retração de direitos conseguidos. Não é a primeira vez que isso acontece com muita frequência. Como é que entra a ciência nisso? Bom, a ciência, basicamente, a ideia do cientista é que ele trabalha cooperando com colegas seus no seu laboratório, mas cooperando com redes nacionais e redes internacionais. A boa ciência é cada vez mais feita desse tipo de colaboração. Mas é lógico que o cientista não convive no vácuo, e a gente sabe que está havendo uma corrida para ver qual é o país que vai produzir primeiro a vacina, e, por conseguinte, vai ter empresas que vão fazer grandes lucros e vão ter resultados desse tipo. Os cientistas sabem disso. Mas, de alguma maneira, os cientistas apontam para esse caminho. Da mesma maneira, eu acho que o professor Rui colocou muito bem isso, eu acho que na URGS e outras universidades públicas federais, há cada vez mais uma consciência da importância social da universidade. As políticas de ações afirmativas, que pela primeira vez na história trouxeram afrodescendentes, indígenas, pessoas de baixa renda para a universidade, mudaram totalmente o contexto e trouxeram pessoas que vão ser novas lideranças e que antes não podiam ser lideranças. E essas pessoas se dão conta, como eu digo para os alunos, o ensino público é gratuito, mas ele não é de graça. Ele é pago pelo imposto de todo mundo, então ele tem que ser bem aproveitado, né? Então, eu acho que é uma consciência muito grande de que algumas coisas não podem ficar só com a elite, ou então a elite brasileira tem que ser ampliada, ela tem que ter mais jogadores que pertencem a isso. E essas coisas todas são resultados de organizações, de agentes, de lutas políticas em que as pessoas participam, que são discussões complicadas. Eu acho que o fato de havendo uma retração, um nacionalismo exacerbado, uma política anti-ciência, obviamente não significa que isso vai ficar assim para o resto da vida. Provavelmente, num certo momento, o outro lado vai se organizar. E em situações como epidemias, a gente vê que uma política anticientífica não funciona. Isso fica claro para todo mundo, e por isso que é tão importante a gente bater na tecla da importância da ciência nesse momento. Mesmo que haja diferentes formas de fazer ciência, mesmo que os fatos sejam construídos, né, nesse momento é importante contra o dogmatismo, contra o obscurantismo, colocando a bandeira da ciência. E esse tem sido um papel crucial da SPBC e um papel crucial de uma universidade como a nossa, que é uma grande produtora de ciência. Está sem o microfone, Ângela. Eu estou com o microfone. Não sei se o Rui quer falar alguma coisa. Não? Então, assim, eu gostaria de agradecer muito. Eu acho que essa nossa mesa ela foi muito importante, porque, embora as coisas não sejam fáceis nesse momento, mas nós temos um futuro, né? E esse futuro virá, né? Então, a ciência, né? Como diz assim, a ciência é luz, né? Da ciência, nós venceremos. E eu acho que a gente vai ter um momento de adaptação, mas eu acredito que vai melhorar. Eu acho que as pessoas vão ter um olhar mais coletivo, e é isso que nós queremos. Em relação à interdisciplinaridade, eu sempre valorizei muito isso, haja vista, né? Que sempre quando eu monto uma mesa, ou eu tento sempre trabalhar no conjunto, porque eu acho que enriquece muito, né? Eu acho que, assim, essa mesa não seria tão rica, né? Se vocês não fossem de áreas diferentes, né? Cada um com o seu olhar, cada um com a sua dando aquilo que vai da sua expertise. Então, assim, agradeço muito a todos vocês. Rui, professor Rui, nosso reitor, assim, muito obrigado. Acho que foi muito importante, né? Inclusive, depois nós vamos divulgar esses vídeos para a nossa comunidade da URGS ouvir. O professor Vicente, o professor Rubem, o professor Alex. Então, muito obrigada. Nos encontraremos em outros momentos também, né, de outros vídeos que eu convidarei vocês. Então, muito obrigada. Então, tudo de bom. E como eu sempre digo, vamos, Luiz. Tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Boa tarde a todos.